Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo, que acalma as tempestades e renova o vigor dos cansados, esteja presente em cada centímetro da sua casa agora mesmo. Hoje é terça-feira, dia 05 de maio de 2026. Estamos caminhando na quarta semana do tempo pascal. Ontem, nós fizemos o ato solene de entregar o controle de nossas vidas a Deus. Mas eu sei que, ao abrir os olhos hoje, você sentiu o peso real da jornada. A terça-feira é um dia de teste. A euforia da segunda-feira já passou e o cansaço do trabalho, das contas e das preocupações começa a se acumular de forma silenciosa sobre os seus ombros. Eu sei que você calçou os seus sapatos hoje com um suspiro profundo, talvez sentindo uma fadiga que não é apenas no corpo, mas uma exaustão na alma. É aquela sensação de quem está remando contra a correnteza há muito tempo e ainda não consegue enxergar a margem da vitória. Você é uma pessoa de fé, um guerreiro, uma batalhadora que não foge da luta, mas eu sei que no fundo do seu coração existe uma pergunta que dói. Até quando, Senhor, eu vou semear com lágrimas sem ver os frutos da minha colheita? Eu quero te honrar hoje, eu quero exaltar a sua constância. Se você não desistiu até aqui, apesar de tudo o que tentou te derrubar em abril, é porque existe uma promessa de abundância que o mundo ainda não te permitiu ver, mas que o céu já começou a preparar. Não deixe que o desânimo desta terça-feira roube a sua herança. Maio é o mês do florescimento, o mês em que a vida insiste em brotar mesmo em solos secos, e você está prestes a presenciar o seu próprio florescer. Antes de darmos qualquer passo nesta manhã, vamos profetizar sobre este dia. Eu te convido a parar o que está fazendo, olhar para esta tela com autoridade e escrever aqui nos comentários: Maio de colheita, eu não desisto na terça-feira. Escreva agora. Ao digitar essas palavras, você está enviando um sinal claro ao mundo espiritual de que a sua esperança não está à venda e que a sua persistência é o altar onde o seu milagre vai acontecer. Agora eu te convido a fazer uma pausa sagrada. O mundo lá fora corre, grita cobranças e exige resultados imediatos. Mas aqui dentro, neste momento, nós vamos buscar a quietude que restaura. Se você estiver dirigindo para o trabalho, mantenha o foco, mas abra o seu espírito. Se estiver em casa cuidando dos afazeres ou no seu posto de serviço, encontre um segundo de silêncio interior. Vamos selar este momento com o sinal da nossa proteção divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinta a presença do Espírito Santo abraçando você como um manto de paz. Vamos alinhar a sua mente com o trono da graça através da respiração consciente. Puxe o ar bem devagar agora. Sinta o oxigênio, o hálito de vida de Deus, renovando as suas forças físicas e mentais. Segure esse ar por 3 segundos, lembrando que é o Senhor quem sustenta cada batida do seu coração. E agora solte lentamente, soprando para longe toda a preguiça espiritual, toda a vontade de jogar a toalha e toda a irritação com as pequenas pressões do dia. Mais uma vez, inspire a perseverança inabalável de Cristo e expire o cansaço acumulado de tantas lutas invisíveis. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esta terça-feira. Obrigado pelo pão que por tua misericórdia não faltou, pela força que nos manteve de pé em meio às crises e pela coragem de recomeçar mesmo quando nos sentimos exaustos. Obrigado por cada porta que se fechou, pois sabemos que o Senhor nos protegeu de abismos, e obrigado pelas portas que estão sendo destravadas neste exato minuto. Que este momento de oração seja o combustível que a alma deste meu irmão e desta minha irmã precisa para atravessar o dia com a cabeça erguida e os olhos fixos na promessa. Nesta manhã pascal, eu quero te levar em espírito até a beira do mar da Galileia. Imagine a cena. Pedro e seus companheiros passaram a noite inteira trabalhando. Eles eram profissionais, conheciam o mar, as redes e as correntes. Mas apesar de todo o esforço técnico, de todo o suor derramado sob o luar, de todas as tentativas exaustivas, a Bíblia relata que eles não pescaram nada, absolutamente nada. O barco estava vazio, as redes estavam secas e o coração deles certamente estava pesado de frustração e de um cansaço que dói nos ossos.
Quantas vezes, meu irmão, você se sentiu exatamente como Pedro? Você pesca a noite toda, trabalha dobrado, faz horas extras, tenta economizar cada centavo, cuida da casa com dedicação, ora pelos filhos e ao final do dia, parece que o barco da sua vida continua vazio de resultados. O desânimo de Pedro é o mesmo desânimo de milhões de brasileiros que trabalham com honestidade e sentem que estão apenas enxugando gelo. Mas é justamente nesse cenário de falha humana que Jesus aparece na praia e dá uma ordem que desafia a lógica da nossa macroeconomia pessoal. Avancem para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Pedro poderia ter reclamado. Ele tinha motivos de sobra para dizer: Senhor, eu sou o pescador aqui, eu entendo de peixe e hoje o mar não está para nós. Mas Pedro teve a humildade que abre as comportas do sobrenatural. Ele disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O segredo da sua vitória nesta terça-feira, 05 de maio, reside exatamente nessa frase: sob a tua palavra. A diferença entre o cansaço que gera depressão e a fadiga que gera colheita é a presença de Jesus no seu barco. Ontem nós fizemos a entrega total, o SUSIP, mas hoje o Senhor te pede a constância na obediência. Talvez Ele esteja te pedindo para tentar mais uma vez aquele projeto que deu errado, para ter paciência mais um dia com aquela pessoa difícil, ou para continuar batendo na porta daquele emprego. Não é porque você se sente forte, é porque a palavra dele garante que o mar não está vazio. A constância sob a ordem de Deus é o que transforma uma rede seca em uma rede que se rompe de tanta abundância. Confie no seu pastor. O mar pode parecer deserto agora, mas o dono do mar já deu a ordem de prosperidade para o seu barco. Meu irmão, minha irmã, agora que estamos com a alma ancorada na promessa do bom pastor, eu quero descer com você até os detalhes mais profundos daquela dor que você costuma esconder atrás de um sorriso forçado e de um está tudo bem. Como seu companheiro de jornada, eu sei que a terça-feira é o dia em que o peso do ainda falta muito para o descanso começa a apertar o peito de forma sufocante. É o momento em que a realidade bate à porta e a exaustão tenta tomar o lugar da fé. Eu quero falar hoje daquela exaustão silenciosa de quem faz tudo certo, cumpre seus deveres com integridade, mas se sente invisível e esquecido pelo mundo. Eu conheço a angústia de quem acorda antes do sol, abre o aplicativo do banco com as mãos trêmulas e sente um frio paralisante na barriga ao perceber que a conta está minguando, enquanto as necessidades da casa, o leite, o gás, o aluguel só aumentam sem piedade. Eu falo da exaustão psicológica do brasileiro trabalhador, que envia dezenas de currículos todas as semanas, caminha quilômetros debaixo do sol ou da chuva para entregar uma esperança em papel e recebe apenas o silêncio gelado ou uma resposta automática como retorno. Eu vejo você, pequeno empreendedor, costureira, vendedor autônomo, que limpa o seu balcão com capricho todas as manhãs, mas vê as horas passarem no relógio da parede sem que o telefone toque ou que um único cliente entre pela porta para valorizar o seu suor. Existe uma fadiga brutal e desgastante em tentar ser bom, ético e correto, em um sistema que muitas vezes parece premiar apenas quem pega atalhos e ignora os valores que você tanto preza. Você olha para o lado, nas telas do celular, e parece que o mundo inteiro está prosperando, viajando e celebrando vitórias luxuosas, enquanto você está aí na solidão da sua cozinha, contando as moedas amassadas no fundo da gaveta para completar o valor da passagem de ônibus, ou para garantir o pão da tarde dos seus filhos. Eu sinto o seu cansaço físico ao enfrentar as filas intermináveis, ao pegar o transporte público superlotado onde o ar parece faltar, ou ao chegar em casa e encontrar a louça acumulada e os problemas familiares te esperando, sentindo que não tem um único ombro amigo para repousar a cabeça e simplesmente chorar. No Brasil de hoje, ser o provedor e o sustento de uma família é um ato de heroísmo diário que, infelizmente, é pago muitas vezes com a moeda da ingratidão, da cobrança excessiva e do esquecimento. Talvez você esteja vivendo o silêncio das redes vazias dentro do seu próprio casamento, onde o carinho deu lugar à indiferença,
Você tenta conversar, tenta reacender a chama, tenta restaurar a cumplicidade, mas recebe apenas o vazio. Ou talvez a sua dor hoje seja uma doença silenciosa, uma dor crônica ou um diagnóstico que ninguém vê por fora, mas que limita seus passos e faz você se sentir um peso morto para aqueles que ama. Eu quero te dizer olho no olho, eu te vejo, mas acima de tudo Deus te vê. O bom pastor sabe exatamente qual ovelha está mancando hoje e qual delas está prestes a desfalecer no caminho. Ele sabe que o seu coração está por um fio e que a sua paciência já cruzou o limite. Não tenha vergonha do seu cansaço, pois Jesus também se cansou no caminho para o Calvário. Ele também sentiu o peso da cruz e o suor amargo do rosto. A sua dor nesta terça-feira é o solo fértil, preparado pelas lágrimas, onde Deus vai plantar a semente da sua maior colheita. O que parece ser o fim para você é apenas o cenário para o próximo milagre de Jesus entrar no seu barco e mudar a sua história. Agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a mudar a sua postura física de forma radical. Chega de se curvar diante da sombra do medo, da apatia ou do fracasso. Se você estiver sentado, endireite as suas costas agora. Se puder, fique de pé como um soldado de prontidão. Feche os seus punhos com firmeza ou coloque a mão sobre a região do peito onde você sente o aperto sufocante da ansiedade. Nós vamos expulsar agora, investidos da autoridade suprema do nome de Jesus, esse espírito de derrota que tenta se alimentar do seu cansaço e da sua frustração crônica. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado que venceu o abismo, eu declaro guerra contra o espírito de desânimo e a paralisia espiritual que tentam te impedir de avançar. Eu repreendo agora toda voz das trevas que sussurra maldosamente no seu ouvido que não vale a pena continuar lutando, que o seu destino é a escassez ou que amanhã será apenas uma repetição dolorosa do fracasso de hoje. Toda nuvem cinzenta de depressão, de falta de sentido e de desesperança que tenta nublar a sua visão de futuro e te fazer desistir dos seus sonhos mais preciosos, eu ordeno com a autoridade que me foi concedida pelo céu. Sai agora, em nome de Jesus, solte esta mente e este coração. Senhor Deus, fortalece agora, com o teu toque de fogo, os joelhos vacilantes e as mãos que estão cansadas de segurar o peso do mundo e das responsabilidades. Que a tua alegria, que é a nossa força inabalável e o nosso escudo, invada este ambiente e este coração angustiado agora mesmo. Eu profetizo um novo fôlego de vida e uma nova disposição sobre os pulmões e a mente deste meu irmão e desta minha irmã. Que toda barreira invisível, todo bloqueio espiritual que impede os seus clientes de chegarem, que impede o setor de RH de ler o seu currículo, que impede o milagre financeiro de se manifestar de forma física, seja quebrada, estilhaçada e destruída agora pelo poder do nome, que está acima de todo nome. Nós clamamos por uma blindagem sobrenatural sobre as famílias brasileiras que estão sob ataque. Senhor, protege os lares contra as brigas, os gritos e as discórdias geradas pela fadiga extrema e pela falta de recursos. Que o amor, o perdão e a paciência mútua sejam um refrigério no final de cada dia difícil. Nós repreendemos toda cilada do inimigo que usa o cansaço do trabalho para destruir casamentos e afastar pais e filhos, criando muros onde deveria haver pontes. Sinta agora uma armadura de luz e proteção sendo colocada sobre os seus ombros cansados. Você não é um náufrago à deriva em um mar de problemas. Você é um pescador que recebeu uma ordem direta e irrevogável do Rei dos Reis para lançar a rede novamente, no lugar exato e na hora da tua providência. O mar da sua vida vai obedecer à voz daquele que te chamou para a vida. Escreva com coragem, com fé e com autoridade nos comentários, para que o mundo espiritual ouça: Deus renova as minhas forças e eu lanço a rede sob a sua palavra. Selamos este combate com a certeza absoluta de que o desânimo caiu por terra e a constância de Cristo venceu em você. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos agora ao momento de desenhar o plano de vitória para o restante desta terça-feira. A oração sem a ação correspondente é como uma semente que nunca toca o solo. Ela tem o potencial, mas não gera fruto.
Se Pedro tivesse apenas rezado e chorado na praia sobre as suas redes vazias, o barco continuaria seco e a fome continuaria batendo à porta. O milagre bíblico aconteceu porque ele teve a coragem de unir a sua oração à obediência prática de empurrar o barco novamente para o mar e lançar a rede mais uma vez, desafiando o seu próprio cansaço físico. Hoje, a chave mestra que eu quero te entregar para que você mantenha a sua paz e a sua sanidade no meio das pressões deste mundo são as palavras imortais de Santa Teresa de Ávila. Ela, que também enfrentou perseguições e momentos de esgotamento profundo, deixou escrito um segredo de blindagem emocional e espiritual. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Essa não é apenas uma poesia religiosa, é uma estratégia de sobrevivência para o trabalhador brasileiro. O inimigo quer que você se turbe com as notícias econômicas, que você se espante com o valor das contas e que você se desespere com a demora das respostas. Mas a constância do cristão diz: isso é temporário, isso também vai passar, mas a fidelidade do meu pastor permanece inabalada. O meu compromisso prático para você hoje, nesta terça-feira de maio, é a oração do Minuto da Constância. Eu sei que o seu dia é corrido, que o trânsito é estressante e que as cobranças no trabalho são pesadas. Por isso, a cada hora de serviço ou de afazeres domésticos, quando você sentir o peso do desânimo ou aquela vontade súbita de reclamar e desistir, eu quero que você pare por apenas 60 segundos. Feche os olhos, respire fundo e diga silenciosamente ao seu coração: Jesus, trabalha comigo agora. Eu não estou sozinho neste balcão, nesta máquina ou neste volante. Eu lanço a minha rede sob a tua palavra. Transforme a sua rotina em um ato de adoração contínua. Não tente carregar a semana inteira ou o mês de maio inteiro nas suas costas hoje. Carregue apenas as próximas horas com a ajuda e o refrigério do bom pastor. E por favor, ouça bem o que vou te dizer agora. Se o seu cansaço se transformou em uma angústia física que você não consegue mais controlar, se o peso no peito está te impedindo de respirar e a vontade de desistir de tudo está gritando alto demais na sua mente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Deus também usa a medicina e a fraternidade como instrumentos de resgate. Aqui no Brasil, temos anjos prontos para te ouvir com sigilo e amor. Ligue para o 188 CVV. Pedir colo não é falta de fé. Ser forte também é saber reconhecer o momento de dizer: Pai, eu não aguento mais carregar este fardo sozinho. Amanhã é dia de continuar a semeadura, mas hoje você precisa descansar na certeza de que a chuva da bênção está sendo preparada nos céus. Administre. O que você tem hoje, seja pouco ou muito, com a mentalidade de quem sabe que o dono de todo ouro e prata é o seu pastor. Para encerrarmos este encontro sagrado de terça-feira com chave de ouro, eu quero te convidar a fazer um último gesto físico de entrega e recebimento. Junte as suas duas mãos em forma de concha diante do seu corpo, como se você estivesse segurando sementes preciosas que acabaram de ser colhidas. Essas sementes representam os seus sonhos que ainda não floresceram, o seu trabalho honesto e a vida de cada pessoa que mora debaixo do seu teto. Vamos apresentá-lo juntos ao altar da providência. Senhor Deus, aqui estão as minhas redes, as minhas ferramentas e as minhas sementes de esperança. O mar da vida parece revolto e o solo parece endurecido pela crise, mas sob a tua palavra de autoridade, eu decido não parar e não retroceder. Restabelece agora as minhas forças exaustas, firma os meus passos vacilantes e dá minha paciência heróica que tudo alcança. Que o teu amor incondicional e a tua graça transformadora sejam o meu único e verdadeiro repouso nesta jornada. Amém. Sinta agora uma renovação profunda percorrendo o seu ser, como uma água fresca de nascente, lavando o suor do seu rosto e a poeira da sua alma. A frustração que você carregou ontem ficou esquecida na praia. Hoje você entra em mar aberto com o capitão da sua alma no controle. O milagre da constância é exatamente o que separa aqueles que apenas tentam e desistem no meio do caminho, daqueles que perseveram até herdar as promessas de Deus. Mas escute o meu pedido final.
Essa força e essa clareza que você recebeu nestes minutos de oração são como uma brasa viva que precisa ser compartilhada para não se apagar no vento do mundo. Há milhares de irmãos e irmãs no nosso Brasil que acordaram hoje pensando seriamente em abandonar os seus postos, em desistir dos seus casamentos ou em jogar a toalha na luta contra a enfermidade. Pessoas que estão com as redes vazias e o coração amargurado pela solidão. Você foi escolhido para ser um instrumento de resgate de Deus para eles hoje. Eu te entrego uma missão de puro amor e fraternidade. Pegue este vídeo agora e compartilhe com aquela pessoa específica que o Espírito Santo trouxe à sua memória enquanto eu falava. Pode ser aquele amigo que perdeu o brilho nos olhos, aquela pessoa da família que está lutando contra um vício ou uma tristeza profunda. Quando você estende a sua mão para sustentar o fardo do outro, Deus automaticamente firma os seus próprios pés e abre os seus caminhos. Escreva agora nos comentários para selar a sua vitória diante de todos. Hoje é o avanço com fé para águas mais profundas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai que te sustenta com mão forte, o Filho que caminha ao seu lado em cada quilômetro da jornada e o Espírito Santo que renova o seu vigor a cada manhã, desça sobre você e permaneça em sua casa para sempre. Que o seu trabalho seja dignificado, que a sua colheita de maio seja farta e que a paz de Cristo guarde os seus pensamentos. Vá com a certeza inabalável de que quem começou a boa obra em você é fiel e poderoso para completá-la. Vá com a força renovada do bom pastor. Eu te espero amanhã, no mesmo horário, para continuarmos subindo degrau por degrau o caminho que leva à sua vitória completa. Fique com Deus e sob a proteção inexpugnável de São Miguel Arcanjo.